Glória, 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 glória sejam dadas ao nome daquele que vive e reina eternamente. Amém? Amém, igreja? Amém. Com fé ou sem fé? Com fé. Com fé. Então, amém, com fé. Deus se faz presente aqui neste lugar. Não precisava nem eu pregar. Com uma palavra dessa, irmãos, não tinha necessidade de mais de uma outra pregação, porque Deus já falou aqui neste lugar. Então você que tem que entender de que forma você tem adorado ao Senhor. Adorado para a bênção vir mais rápido, ou tem se distraído aí no servir ao Senhor e em adorar ao Senhor. Mas eu já vi aqui o Senhor também confirmar a palavra que Ele colocou ao meu coração nesta tarde, né? Mais uma vez surpreendida, por isso que temos que estar preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele virá. E aí teremos que estar preparados como servos também, porque não sabemos nem o dia, nem a hora que Ele vai nos usar. Então precisamos estar preparados. Então muitas vezes o Senhor nos coloca em situações para a gente aprender, orar, buscar. Pronto, daqui a pouco Ele vai e coloca em situação e faz como Ele fez com aqueles 2 discípulos. Ide de 2 em 2. E vamos ver qual é o relato que nós vamos apresentar diante dele depois. Qual foi a obra que nós fizemos nessa ordem que Ele manda nós irmos fazer. Eu quero te convidar que você abra a sua Bíblia no livro também de Lucas, no versículo 22. Também essa passagem nós vamos encontrar em Mateus, também em Marcos, mas quando eu estava orando, né, o Senhor me direcionou para esta palavra e vamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Ele já veio aí preparando o caminho com essa palavra maravilhosa que usou o pastor nessa noite, e agora vamos entender o que é que o Senhor quer falar conosco, né? Cada um prega de uma forma, Deus usa de uma forma, né? Então, e Ele vai completando a obra na minha vida e também na sua vida. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor para tomarmos tempo. Ministério nas tempestades. Aconteceu que, num daquele dia, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de sucumbir, chegaram-se a ele, despertando-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou, e veio uma grande bonança. Então lhe disse Jesus aos discípulos: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e eles obedecem? Glória a Deus. Aleluias. E aí eu ainda tive uma horazinha só de tempo para dar uma pesquisada e meditar o que pensava Mateus sobre o tema, o que ele falou sobre o tema, e também o que falou Marcos sobre o tema, porque nós estamos aqui no 4º livro do Novo Testamento. E esse 4º livro, que é Lucas, faz parte dos sinóticos. O que são livros sinóticos? São similares. É como eu, o irmão Hugo, a irmã missionária, a nossa irmã aqui, estamos andando na rua, acontece uma situação e cada um agora vai para um bairro daqui de São Paulo. Então, cada um vai falar sobre a ótica do que presenciou. Ou seja, é a semelhança do mesmo acontecimento. Um resumo, mas contando o mesmo fato com a visão diferente. Então nós vamos ver aqui que Lucas
não presenciou esta situação. Mateus presenciou por ser discípulo. Marcos também não presenciou, porque ele vem depois, lá com Barnabé e com Paulo, começar o seu ministério, o seu chamado. Então ele vem relatar o que ele ouviu de alguém que esteve presente na situação. Nós vamos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor, Lucas, interessado no assunto, pesquisando documentos e pessoas que presenciaram a situação para ele escrever como um relato verídico. Aquele jornal de confiança, aquela pessoa que vai te contar a verdade, nada mais e nada além da verdade. Pronto, está aqui os fatos registrados em Lucas. Lucas, porém, além de ser médico, louvado seja o nome do Senhor, além de ser pesquisador, ele foi também discípulo de Paulo e companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. A Bíblia vai dizer que Lucas, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, ele se preocupou com alguns detalhes que Marcos não se preocupou, que Mateus não se preocupou, porque a visão deles, aleluias, em contar aquela situação era um pouco diferente da de Lucas. Aleluias. Mas Lucas vem detalhar essa situação depois de algumas mensagens que Jesus vem falar. Se você vai para o 8, no versículo 1, você vai ver que Jesus saía de uma cidade, de uma aldeia, aleluia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Aleluia. E os 12 iam com ele, vivendo experiências. Também algumas mulheres acompanhavam Jesus junto com os discípulos nessa caminhada. Chegou um momento dessa caminhada que Jesus para e ilustra uma parábola. O que seria uma parábola? Uma história que eu conto, aleluia, que algumas pessoas ali vão entender por estar ligada e outras vão passar despercebido. E ele começa agora a contar, aleluias, a parábola da semente. Ele vai dizer que é um homem que plantava, saiu a semear. E ele saiu a semear e passou por alguns tipos de lugares com as mesmas sementes. A Bíblia vai dizer que o primeiro lugar onde caiu a semente foi à beira do caminho. Ou seja, ele estava relatando aos discípulos aonde a palavra ia ser lançada e o resultado daquele ambiente onde ela ia chegar. Os discípulos estavam também junto com as mulheres e estavam também com a multidão ali com Jesus. E eles também estavam ouvindo. Ou seja, Jesus estava lançando a palavra e preparando aqueles discípulos para na hora da experiência lá na frente, eles perceberem, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra ela tinha não só que cair, mas ela tinha que produzir, ela tinha que germinar. Então ele diz assim, olha, aqui eu tenho 12 discípulos, eu tenho muitas mulheres, eu tenho uma multidão, mas vamos selecionar aqui todo mundo em alguns tipos de pessoas. Eu estou aqui pregando e a palavra que a semente está sendo lançada. Algumas pessoas aqui estão à beira do caminho. E o que acontece na beira do caminho? Se você andar aqui pelas ruas, você vai ser atropelado. Não é isso? Pode acontecer alguma coisa com você. E foi isso que aconteceu com a primeira semente. Lugar de crente não é a beira do caminho. Porque você está se colocando em lugar de perigo. O seu lugar não é a beira, o seu lugar é dentro. O seu lugar como cristão, como chamado como discípulo, como mensageiro do Senhor, é receber a palavra e estar dentro, não à beira. Não à parte. Você precisa estar envolvido. A Bíblia vai dizer também que outra semente caiu no meio de pedras. Como já foi falado aqui, de pessoas que estão duras, enrijecidas com o tempo, já passaram várias experiências, está ao seu lado, você está recebendo a palavra, vem para a igreja, sai todo feliz e alegre porque Deus falou contigo, mas se você for comentar a pessoa errada, ela vai,
Abafar a palavra na sua vida. Que nada vai acontecer, nada. Foi Deus que falou nada. Pondo dúvida na sua mente e tentando também endurecer o teu coração. Mas você precisa entender que primeiro, foi falar aqui, Jesus lança a palavra para te preparar, para quando ele te pegar e colocar na situação, você saber como você precisa agir. Primeiro, você não tem que estar à beira. Segundo, não deixe que não permita que ninguém com palavras venham tentar endurecer e tirar a promessa de Deus da sua vida. A Bíblia vai dizer que tinha também uma outra situação. Aquela semente caiu em meio a espinhos. E a Bíblia vai dizer que ela começou a crescer. Ela começou a desenvolver. Ela está no primeiro amor. Ela não se importa com nada e com ninguém. Está um espetando daqui, um apontando dali, mas ela está crescendo. Mas chega um momento que ela precisa se expandir. E aquele espaço já está começando a ferir. Ela para o seu crescimento e começa a sentir as dores dos apontes e dos levantes. E ela se deixa ser espetada. E ela começa a sentir dores. E o que é que acontece? Os espinhos a vencem. A dor e o sentimento. Hoje eu já dizia, irmãos, tem horas que a gente lendo a Bíblia, a gente vai ver um Deus de justiça, um Deus de ação, um Deus de guerra, um Deus de poder, um Deus de coisas grandes, louvado seja o nome do Senhor, que não vai parar, muitas vezes, para prestar atenção nos seus sentimentos. Hoje eu estou com vontade. Hoje eu não estou com vontade. Eu vou fazer amanhã. Eu vou fazer mais tarde. E depois eu faço. Procrastinando aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E não entende que é você mesmo, muitas vezes, que para o projeto de Deus para deixar com que as dores te paralisem. Mas nós sabemos, como já vimos aqui, que Deus, ele cura. Por mais que você não veja a manifestação dele falar com você, mas entenda, ele está presente. Se ele ainda não agiu, pegue a sua dor. Entenda que Deus, ele vai agir. Porque é um tempo determinado para todas as coisas embaixo dos céus. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor cuidar de ti. Você não vai ser vencido. O meu Deus está contigo. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Ainda que a dor esteja sufocando a sua alma. Ainda que você vira para um lado, a espetada dói. Vira para o outro, dói mais ainda. Mas deixe o Senhor agir. Porque além de agir, ele tem o poder para curar as suas feridas.
paravento. E a Bíblia vai dizer que aconteceu uma grande bonança. Uma grande bonança. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram esse relato sobre a palmeira. Se você já andou em Mata Atlântica, como eu vivo praticamente em uma, o que mais vejo é palmeira. Pé de dendê, pé de coco, são as árvores que mais se destacam na vegetação. Fina, longa, e eu também já vi em beira de praia o tanto da profundidade da raiz. A Bíblia vai dizer que depois da terra existe manancial de água. E essa árvore é tão inteligente que ela desce os mananciais buscando a nascente, o ribeiro, a água viva. Jesus, com os discípulos, uma certa época, foi até uma cidade samaritana. E quando chegou lá, tinha outro caminho para ir. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos dizem, por que veio aqui? Ele diz, é necessário. É necessário. Tem coisas que eu não pedi, que eu não quero, não planejei, não está no meu script, não está na minha vida, não está na minha realidade, não foi o que eu quis para mim. Mas é necessário você passar. É necessário você viver. Quando Jesus senta naquele lugar, ele pega esses discípulos e manda, vai para a cidade, vai ocupar a mente, vai comprar comida, vai fazer alguma coisa, mas me deixa só. A Bíblia vai dizer que tinha algo para tratar ali na intimidade. Coisas que eu não podia ouvir, que os discípulos não tinham estrutura para ouvir, e não iam resolver nada. Tem momentos, irmãos, que você tem que entrar em uma intimidade com Jesus, com Deus, para que Ele possa, na intimidade, nos detalhes, agir na sua vida. A história daquela mulher era tremenda, vergonhosa, era apontada, era criticada. As atitudes dela eram julgadas. Ela podia pensar que estava sozinha lá. Mas Jesus vê aquilo que o homem não vê. E a Bíblia vai dizer que ele foi, sentou à beira do poço e esperou o horário que era de costume ela ir. Jesus, ele tem um poder da onisciência. A gente limita a onipotência dele, mas ele tem uma onisciência que vai acima de todos os limites da esfera, da terra, do ar, da água, da gravidade. Jesus, ele age aonde eu e você não pode ir. A Bíblia vai dizer que ele sentou com aquela mulher, conversou com aquela mulher, e aquela mulher entrou na cidade agora não como pecadora, mas como missionária. Encontrar com Jesus faz uma grande diferença. Vamos lá para a passagem. Quando chega agora que Jesus aquieta e vem uma grande bonança, a Bíblia vai dizer que ele vira para os discípulos e diz, em uma outra tradução que eu li, porque são tão tímidos? Por que são tão tímidos? E aí depois ele segue. E aonde está a sua fé? Tire a timidez. Porque a timidez te impede, te possibilita de entrar e marchar no reino espiritual. Tire a timidez. Timidez só atrapalha. Você já sabe o poder que há no nome de Jesus. Você já sabe que Ele é um Deus do impossível. Que Ele age na saúde, que Ele age em porta aberta, que Ele age em casamento, que Ele age em vida de filho. Eu creio que isso já é uma coisa repetidamente. Você tem ouvido tanto isso. Irmãos, Ele age. Ah, irmã Lisa, e por que ainda não fez? E por que? Ah, minha filha, se eu te contar hoje, eu disse a mesma coisa. Tem coisas na minha vida que é assim rápido. Eu vim ontem pelo metrô, passei por uma loja que todo dia eu passo no meu trajeto e disse assim, meu Deus, uma vontade de comer uma torta.
uma torta. Quando eu cheguei no caminho, estamos indo ali buscar uma torta. Eu já vim dando glória. Quando eu cheguei em casa, irmão, veio uma torta de Subriandaramanai. Veio uma torta de tão longe. Ô, irmão, veio uma torta de tão longe. E eu comi aquela torta, agradecendo a Deus. Foi tão rápida a resposta. Eu pensei no ônibus. E às vezes é assim na minha e na tua vida. Tem coisas que a gente pensa, nem fala, nem comenta para dizer assim, foi porque fulano ouviu, né? E aí foi e fez. Tem coisas que a gente pensa, é tão rápido. Mas tem coisas que a gente ora, que a gente chora, que a gente clama, que desespera, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe que atitude tomar. Não sabe. É desesperador. Se a gente pudesse meter a mão, pegar o peito, colocar o coração dentro do congelador e depois que passar a situação, pegar e colocar lá dentro, a gente faria. Porque tem dor que é inexplicável. Tem situação que é para quebrar e abalar qualquer estrutura. Mas tu serve um Deus que constrói estrutura. Aleluia. Ele disse àqueles discípulos diante daquele templo. Os discípulos, o Senhor está vendo? O Senhor está vendo essa estrutura? Olha as muralhas, olha os pilares, olha as pedras. Olha que é impossível. Olha que ninguém derruba. E Jesus disse, em 3 dias. Em 3 dias não ficarão pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram assim, abestados, sem entender. Sem entender. E começaram a explicar a escritura, né? Porque foi Salomão que construiu, foi não sei quem que reformou. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus lançou uma palavra. Em 3 dias não ficará pedra sobre pedra. Eu estava aqui louvando e adorando ao Senhor. E eu via Deus entrando, mas movendo.
Não há nagaçúbria. Não repita os mesmos erros. Você já passou por essa situação? Oh, glória, dê glória. Glória. Glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o outro dá aleluia, diga aleluia. Aleluia. Com essa vontade de fora, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não repita os mesmos erros. Você não já passou pela situação? Deus já não te orientou como precisa ser feito? Você já não sabe o que Deus tem na sua vida? Não sabe? Você sabe. Você vai cometer os mesmos erros. Não cometa os mesmos erros. A situação vai parecer que é igual. Vai ser praticamente as mesmas pessoas. Mas Deus quer que você não cometa os mesmos erros. E o que eu tenho que fazer, Lisa? Ore, jejum, faça uma campanha, busque a Deus de madrugada e você vai ver Deus te revelar antes de acontecer. Aí você vai ficar de canal para mim, Deus mostra mesmo, Deus fala. Não cometa os mesmos erros. Deixe Deus fazer a parte dele, mas faça a sua primeira. A Bíblia vai dizer que eles foram para o barco, já estou encerrando. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É forte, dê glória. Comece a dar glória, porque eu, Lisa, sou carne, não sei e não posso fazer nada, mas Deus pode. E aí agora eles vão sozinhos e Jesus está lá orando a noite toda. Mas Jesus, sabendo do que estava acontecendo lá no meio do mar, a mesmo vento e a mesma onda e o mesmo barquinho, a mesma situação. E a Bíblia vai dizer que eles agora ficam quietinhos. Quem sabe não estavam intercedendo? Todos acordados buscando ao Senhor. E de repente vem como parecendo um fantasma. Andando sobre... Agora a situação é sobrenatural. Aleluia! Agora, depois da primeira experiência, eles estavam vivendo algo sobrenatural. Lembra que eu falei aqui de Pedro? Experiente, pescador. Quando ele vê, ele diz: ei, parece um fantasma. Parece um fantasma. E será que Pedro já tinha visto um fantasma? Ou eram seus pensamentos que faziam ele enxergar fantasma? Ele tinha discernimento para entender quem era ali? A Bíblia vai dizer que Jesus, se manifestou logo e disse: sou eu. Não temas. Não é fantasma coisa nenhuma, sou eu. E quando ele disse: é o Senhor mesmo? Então eu quero também. Me deixa viver essa experiência. Aleluias. Me deixa ir ter contigo. Aí Jesus disse a ele: vem. Aí Jesus disse assim a ele: vem. Não tem idade para viver experiência com Deus. Não tem. Ele diz: aquele que tem sede, vem, experimentará de água viva. E a água que ele dá não deixa mais que a pessoa sinta sede. Não tem idade não para viver experiência com Deus. E Deus está te convidando para ter experiências com Ele. Não é experiência física nem natural, são experiências espirituais. Porque aonde você habita, no lugar de impuros lábios, Deus vai te usar. Deus vai te usar. E precisa você ter experiência. Adquira a experiência. A Bíblia vai dizer, aleluias, que ele vai andando até Jesus.
E ao dar alguns passos, a Bíblia vai dizer que ele olhou para o vento. Tenha o seu olhar no foco. Tenha o seu olhar em Deus. É Ele quem pode, é Ele quem faz, é Ele que opera, é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que faz acontecer. O seu foco tem que estar em Deus. A Bíblia vai dizer que ele foi olhar para o ladinho. Ele não já sabe o que é que o vento faz? Destruição, para concluir com a árvore, né? Pensou que eu esqueci? Não esqueci não, porque tem um tempo. E a Bíblia vai dizer como o vento vem nas palmeiras, ela inclina. E tem algumas, dependendo do vento, que inclina, que aquelas folhas de lá da ponta, com aqueles cachos pesados de coco, vai até o chão. Quando a gente ora, o nosso corpo torna a posição de um bebê, de um feto. Todo dia que você ora, você é como um bebê. A Bíblia vai dizer em Isaías, se eu não me engano, 47 ou 49, que ainda que uma mãe se esqueça do filho ao qual gerou, amamentou e carregou nos braços, eu, todavia, no dicionário de Deus não existe essa palavra, não me esquecerei de você, diz o Senhor. Não existe a palavra esquecimento no dicionário de Deus. Não existe. Eu, como ele disse aqui aos discípulos, sou eu. Não temas. A Bíblia vai dizer que não temas, está escrito 366 vezes para cada dia do ano, porque tem um fevereiro que tem 28 dias, não é 29. Então ele deixou um não temas sobrando para você guardar. Não temas. Eu te sustento, eu te ajudo. Irmão, o que você quer mais? Quando eu leio que no Antigo Testamento, uma vez no ano, se subir ao templo, você está aqui todos os dias praticamente, ouvindo quem é Deus, o que Ele faz, de que forma Ele trabalha, de que forma Ele opera. Tem horas que Deus diz assim, meu Deus, que povo é esse? Do coração duro. Mas Ele também opera nessa situação. Ele tira o coração de pedra e transforma em coração de carne. Aí, isso para quem é coração duro, mas para quem é vaso, Ele diz, desça lá em Jeremias 18, terra. Desça aí, vá. Desça que eu vou te mostrar. Aí ele fala assim, Jeremias, poderia, terra, poderia você contender com o olheiro? Pode o vaso contender com o olheiro? Pode o vaso contender com o olheiro? Aí ele disse a Jeremias, desça que eu vou te mostrar. Eu faço a obra. E eu coloco a mão sobre o vaso. Olhe só, espia. Olhe como é. Eu pego barro. Aí tem pedra. Tem areia. Aí eu molho. Aí eu começo a amassar. Sabe o que é que o barro diz? Nada. E tu já viu a boca do vaso? Mas ele não diz nada. E Deus vai trabalhando, amassando o barro, molhando o barro e amassando o barro e o processo. Aí ele pega, forma o vaso, ele diz assim, Jeremias, é como você quer? Não, Jeremias, não é como você quer, não é como eu quero, viu? Olha, ele pianinho vai baixando a sua crista. Olha, é como eu quero. Aí a Bíblia vai dizer que ele pega o vaso e diz assim, olha que coisa mais linda, Jeremias, aí, não é bonito? Ele é. Dá para enfeitar, ele dá. Mas eu não quero, senão eu quero plantar. O vaso quebrou. E aí o vaso quebrou e foi pedaço para tudo quanto é canto. Ele disse assim, Jeremias, agora desça mais e cate os cacos.
Me mostra o caco. Aí ele mostra aí com a mão. Bote assim. Estenda. Com vontade. Fica em pé. Braço. Fica em pé. Fecha o olho aí. Comece a caminhar. Comece aí a caminhar. Venha. Isso. Ligado com Deus. Não é comigo, não é com o pastor, não é com a missão. Vá ligado com Deus. Porque aí ele disse assim, olha. Tá vendo esses cacos? Não posso eu, Jeremias, fazer com esses cacos outro vaso com o mesmo material. Eita Deus! Se coloque em pé, igreja, porque Deus está nesse manaia súbria, nesse manto. Deus está aqui. Jeremias, tu vai chorar, Jeremias. Tu vai gemer, Jeremias. Tu vai querer fugir, Jeremias. Vão te jogar no poço, Jeremias. Mas todavia, eu te usarei com autoridade nesta terra. E não é para vaso pequeno, nem pessoas de aparência. Deus vai te usar para pessoas grandes. Não sei onde você trabalha. Não sei com quem você se relaciona. Mas a partir de hoje, deixe Deus juntar os teus caquinhos e completar a obra na tua vida. Então somente, Jeremias, abre esta boca e eu te usarei. A naga subri andaramanai. Deus de mistério na terra. É esse Deus que eu sirvo, que vai no oculto, no profundo. Aí eu fico, ai, hoje eu não quero. Ai, amanhã eu não tô com vontade. Deus não depende de você. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. O negócio com Deus é com quem se humilha diante da sua presença. Com Deus o buraco é mais embaixo. E Deus quer que você desça e se humilhe. Aleluias! Deus de mistério na terra. Deus de mistério na terra. E que guardou não foi para os grandes, não, foi para os pequenos. Não é pequena? É para os pequenos. Porque muitas vezes as pessoas te olham, não te dá nada. Eita Jesus! Olha assim, não tem aparência, não tem formosura, mas Deus te usa no mistério. Deus te usa para cortar laço, Deus te usa para quebrar lança, Deus te usa como anjo. Olha o mistério desse rei, olha o mistério, deixa o mistério, papai. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Se ligue porque o mistério está descendo. Aleluia! E Deus vai te usar para cortar laço, para quebrar lança. Eita Jesus! Meu Deus! Deus disse que vai fazer a roda grande passa dentro da pequena. Aleluias! Aleluias! Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus pega na mão de Pedro e levanta Pedro. E Pedro agora vai virar pedra. Jesus disse a ele: você vai ser pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia! Não vai prevalecer. O que é negativo, o que é mal, o que não vem de Deus na tua vida, não vai prevalecer. Antes as mãos dele
estará no comando, atuando e fazendo acontecer a obra, concluir a obra. Para que, Elisa? Para que o nome dele seja glorificado. Eu só tenho, irmãos, que agradecer a Deus. Porque quando o Hugo disse, Lisa, tu vai pregar, eu corri para o meu esconderijo secreto. Eu disse, Jesus, a igreja é tua. As vidas é tua. A obra é tua. E aí ele me deu essa palavra, eu disse, Jesus chegou aqui, daí ele foi começar. E o barco no meio, eu disse, Jesus, como é bom estar na tua direção, Jesus. Deus, como é bom ouvir a tua voz. Senhor, como é maravilhoso obedecer. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não perceba, porque somos seres limitados. Mas a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, faz com que essa maravilha deste culto nesta noite aconteça dessa forma. Eu só agradeço ao meu Deus. E se eu falei alguma coisa que você achou ruim, eu vou te dizer uma coisa. Vá para a sua casa, dobre o seu joelho e fale da minha vida com ele. Agora se prepare. Se você receber Xaramanai, é porque você precisa só orar mais. Eu agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho. Ai, Deus é maravilhoso demais. Deus é maravilhoso demais, igreja! Aleluia!